A gente segue falando sobre o tombamento aí do acervo do Museu Primitivista, José Antônio da Silva, com uma pessoa que esteve envolvida desde a fundação do museu, desde antes, foi amigo, inclusive, do Silva, que é o pesquisador, o professor, o escritor Romildo Santana, que está aqui com a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito prazer em falar com vocês, muito feliz por essa labuta de 41 anos, né, para o tombamento, finalmente, das obras do grande artista José Antônio da Silva. Às vésperas, inclusive, do centenário da Semana de Arte Moderna. E o José Antônio da Silva foi saudado como um artista primitivista, um artista naif, mas, sobretudo, como um artista moderno. O livro dele, o Romance de Minha Vida, foi lançado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1949, na inauguração do MAM. Então, eu fico muito feliz que é um passo que é dado em relação à obra do José Antônio da Silva, embora eu tenha muita preocupação em relação ao próprio museu, né? O museu precisa, depois de tanto tempo, né, de um piso de madeira condigno, painéis de exposição, iluminação. Afinal de contas, pintura é luz, né? Ontem à noite eu passei no entorno do museu e todas as lâmpadas externas estavam queimadas. Quer dizer, fica parecendo que o museu está abandonado. Então, o tombamento, pelo menos, da obra do nosso grande artista, que frequenta os principais museus do Brasil, o MASP, o MAM, o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca do Estado, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, e que é visitado, né? E que está em muitos livros, enciclopédias, né? Obras do MAP, do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Então, é necessário que o poder público agora, finalmente, amplie o acervo do museu. O museu recebeu, em 1979, do Silva, a doação de 67 quadros. Até hoje não foi adquirido nenhum quadro a mais. Romildo, até sobre isso, teve uma notícia esses dias que um colecionador anônimo aí pôs à venda a sua coleção de quadros do Silva. Poderia ser uma oportunidade da prefeitura adquirir esse acervo e incluí-lo aí, anexá-lo ao acervo já existente? Claro, existem obras do José Antônio da Silva à disposição. Não vou dizer as obras da década de 1940, tampouco de 1950, mas é possível aumentar e enriquecer o acervo do museu. Eu mesmo tenho participado nos últimos tempos, junto à Prefeitura de Olímpia, para a aquisição de cerca de 30 quadros do José Antônio da Silva. Eu fiz o parecer para a Prefeitura de Olímpia, né? E, olha, 30 quadros. Para o Museu do Folclore lá? É um museu que se pretende abrir na cidade de Olímpia, que tem tudo a ver também com a cultura popular, né? A arte naif é muito a questão da cultura popular. Mas, e a Prefeitura de Rio Preto jamais adquiriu um único quadro de Antônio da Silva, né? Que nesses 41 anos, o museu foi inaugurado dia 19 de julho de 1980, né? Né? As obras que estão lá hoje, professor, as obras do museu, elas foram todas doadas pelo Silva, pelo senhor, por quem? E eu completo, qual período que essas obras que estão lá contemplam? Tem fases do artista? Explica um pouquinho para a gente. Olha, tem uma obra de 1948, as outras obras são das décadas de 50, 60, de 60, 70, 80 e 90, que foi o ano em que o José Antônio da Silva faleceu. Ele morreu em 1996.
né? Mas também há uma gama grande de temas, né, que contemplem melhor, que daria uma panorâmica do nosso artista. Ele chegou em Rio Preto com 34 anos de idade. Ele é nascido em Sales Oliveira. E aqui ele viveu até a morte, em 1996. Né? Então, ele poderia ser considerado, ele é considerado um artista rio-pretano, um artista da nossa cidade. Né? E você vê uma cidade que hoje pertence à região metropolitana de Rio Preto, que é Olímpia, está batalhando até, talvez, né, para requerer, né, a prioridade de ter um acervo melhor do que o de São José do Rio Preto. Agora, Rio Preto é uma cidade muito pujante, e é aqui que ele nasceu, que ele viveu. É aqui que está a Via Sacra do José Antônio da Silva, na Igreja da Redentora, a paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Né? Lá também está. Então, Rio Preto pode perder a oportunidade de congregar aqui na nossa cidade e sublimar na nossa cidade esse grande artista que foi o José Antônio da Silva, reconhecido pelo mundo afora. Né? Ele tem quadro no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E, no entanto, o museu ainda deixa muito a desejar. Olha, o verbo tombar, se fala em tombamento, né? Significa inventariar, proteger, colocar sob a proteção da instituição pública algo que pertence e que é de interesse público. Né? Então, é completamente o sentido contrário de tombar, no sentido de despencar, de derrubar, né? Baixo. Ô Romildo, qual é a obra mais emblemática do Silva que nós temos no museu? Olha, a capa do meu livro é uma lavoura de algodão, que é muito emblemática, porque o José Antônio da Silva pintou o tema rural, né? E principalmente essa visão panorâmica das lavouras, tendo-se em conta que o nosso país é um país de tradição rural. Né? Então, o tema rural é um tema muito importante na obra de Antônio da Silva. E lá tem uma lavoura de algodão de 1,72 m de comprimento por 80 de altura. É uma obra de uma extensão razoável para, vamos dizer, o universo pictórico do José Antônio da Silva. Esse é um quadro bastante representativo, né, que é a capa do meu livro, enfim. O senhor falou das obras de 30 e 40. Nós temos alguma delas aqui em Rio Preto? E onde estão as outras? Em colecionadores particulares? Onde estão? De 40, né? O José Antônio da Silva ele foi revelado aqui em São José do Rio Preto, na inauguração da antiga Casa de Cultura, em 1946. Ele foi pedreiro, foi carroceiro, e quando ele era guarda-noite de um hotel, houve a inauguração da primeira Casa de Cultura lá no centro da cidade, e o José Antônio da Silva era guarda noturno do antigo Hotel do Oeste. Né? E houve um concurso de pintura, ele se inscreveu, pintou da maneira precária, né, de uma pessoa que morava nos fundos do Centro Espírita Allan Kardec, com a família, os filhos, né? E ele mandou 3 quadrinhos. Vieram de São Paulo 3 críticos de arte muito importantes. O Lorival Gomes Machado, que foi o primeiro curador da Bienal de São Paulo e também foi curador do Museu de Arte Moderna, o Paulo Mendes de Almeida e o João Cruz Costa, que era professor da Universidade de São Paulo e escrevia nos principais jornais da época. Esses críticos deram ao Silva o primeiro lugar, mas os organizadores locais destituíram a comissão julgadora e deram para ele o 4º lugar. No ano seguinte, houve um novo concurso de pintura e foi
e ele concorria com os pintores locais e foi novamente dado a ele, talvez por respeito, né, as considerações dos críticos paulistanos, né, deram a ele novamente o 4º lugar. Em 48, ele fez a primeira exposição em São Paulo, na Galeria Domus, que foi uma galeria que existiu durante 5 anos em São Paulo, né, que tinha por trás o Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, toda a italianada intelectual de São Paulo da época, que é responsável pelo MASP, pelos estúdios Veracruz, pelo Teatro Brasileiro de Comédia, né? E foi um estrondo. O José Antônio da Silva foi saudado pelo Oswald de Andrade, por exemplo, que tinha uma coluna no Diário da Noite do Rio de Janeiro, né? E os grandes jornais, o Estadão, a Folha da Manhã de São Paulo, também saudaram o José Antônio da Silva como a revelação do ano nas artes plásticas do Brasil. Então, a obra do José Antônio da Silva, vamos dizer assim, ela emerge, ela aparece a partir da segunda metade dos anos de 1940, e depois a gente vai ter a pintura dele, né, que participou da primeira Bienal de São Paulo em 51, da segunda Bienal de São Paulo em 53 e assim por diante, né? Então, a obra do José Antônio da Silva tem meados de 40, 50, 60, 70, 80 e 90, ele faleceu em 1996. Né? O MASP tem 6 quadros de José Antônio da Silva. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que é um museu conhecido internacionalmente. Aliás, no MASP, ele está no meio, numa fileira. De um lado a gente tem o Di Cavalcanti e do outro lado a gente tem o Cândido Portinari. José Antônio da Silva está no meio deles, na exposição principal do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. Muito bom, tive lá esse final de semana. Professor, para a gente terminar aqui nosso tempo estourando, tem uma ideia quantas obras o Silva pintou ao longo da sua vida? O Silva, ele pintava desesperadamente. Às vezes ele pintava 3, 4 quadros de uma vez só, né? Desesperadamente. Ele tinha muita pressa de se promover, né? Ele tinha muita autodefesa. Então, não dá para saber a quantidade de quadros que ele pintou. Eu tenho reproduzidos no meu computador mais de 1000 quadros de José Antônio da Silva. Mais de 1000. E há colecionadores aqui em São José do Rio Preto que possuem mais de 100 quadros do Silva. Poxa que vida. Não é esse colecionador veiculado pela imprensa. Ele tem uma quantidade enorme de quadros. E tem também um problema, né? Se você vai à Praça Benedito Calixto, em São Paulo, cada 10 quadros à venda do José Antônio da Silva, 11 são falsificados. Tá certo. Professor Romildo, infelizmente o nosso tempo aqui acabou. O senhor falou do temperamento dele, acho que dizem que ele tinha um ego bastante inflado, né? Mas tá bom, obrigado, viu, Romildo? Opa, um grande abraço a vocês e tomara que dê tudo certo em relação ao nosso museu. Eu apliquei mais da metade da minha vida, me dediquei a esse museu, ao José Antônio da Silva. Tomara que, a partir de agora, com essa iniciativa do Kedson, que é o presidente do Condefact, do próprio Condefact e das pessoas que integram esse conselho... Infelizmente, acabou o nosso tempo aí, mas fica o agradecimento para o professor Romildo Santana, professor, escritor e, como ele disse, fundador do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Quem quiser conhecer o museu, como a Vivian disse na reportagem, o endereço é Voluntários de São Paulo, 3491, aqui no centro de Rio Preto, telefone 3212-9152, tá? Então, parabéns aos envolvidos e que venham os recursos necessários para a reforma ali do espaço físico do museu.